Olá, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Diário de Geografia. Eu não sei se você assistiu o último vídeo que eu falei do Elon Musk, demissão em massa. Se você assistiu, você reparou que ao longo do dia são várias iluminações. Isso porque eu vou gravando ao longo do dia, quando vai sobrando um tempo, quando vai batendo uma inspiração de falar alguma coisa. Eu vou me organizando no tempo que dá, porque eu não tô com a vida ganha, não. Tem um gato brincando com bolinha aqui. É isso mesmo. Galera, hoje a gente vai falar de uma parada que veio na minha cabeça num momento muito específico. Uma vez eu cheguei na sala de aula e um aluno me perguntou a seguinte parada: professor, quando que você vai falar sobre o Olavo de Carvalho? De primeiro momento fiquei meio sem reação, até pensando, por que eu falaria do Olavo de Carvalho na aula de geografia? Todo esse movimento ecológico, esse negócio de aquecimento global, né, fica dizendo que, falando contra os combustíveis fósseis. Acontece que os cientistas descobriram o hidrocarboneto de uma galáxia que fica na puta que o pariu. Onde nunca teve dinossauro e nunca teve fóssil, porra. Não existe combustível fóssil, porra nenhuma. Isso é uma farsa, uma palhaçada. E, porra, a minha reação era: Sim, menino. jamais. Pra que eu vou falar sobre isso? Você tá doido? Mas, pô, esses dias em casa pensando sobre essa pergunta, que foi feita num momento bastante específico, num ano bastante conturbado, eu acho que para nós brasileiros, por causa das eleições. Então essa pergunta ela vem calcada já numa lógica. E pensando em casa sobre isso, sobre como essas questões se dão, pensei, por que não falar sobre Olavo de Carvalho? Uai, educação não é isso? Não é pegar assuntos do cotidiano, as coisas que estão sendo borbulhadas aí pelo povo, e discutir sobre elas, e relacionar o que está acontecendo com várias outras coisas já estudadas por diversos autores, ainda mais nós da geografia, que devemos discutir justamente esses processos humanos e os processos naturais que vão se entrelaçando, porque são uma coisa só, afinal de contas. Então, por que não? Vamos falar de Olavo de Carvalho. E eu vou deixar no título desse vídeo aqui que isso é uma reflexão. Isso significa dizer que eu não estou querendo te imputar, te dizer o que é certo ou errado. Tá maluco? Eu estou querendo aqui só te mostrar qual que é a minha visão sobre a parada. E deixando claro que a minha visão não é neutra. Afinal, neutralidade é coisa de positivista. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! A minha produção preparou qual que é a biografia aqui do Olavo de Carvalho. E por minha produção, entenda eu num outro dia com um pouco mais de preguiça. O que significa dizer que eu busquei no Wikipedia. Wikipedia? Using Wikipedia as your source of information. Não me julguem. Olha o Olavinho aí, ó. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho foi um ensaísta, polemista, influenciador digital e ideólogo brasileiro, que também atuou como jornalista e astrólogo. Filósofo autoproclamado, era considerado um representante do conservadorismo no Brasil, com expressiva influência na extrema-direita brasileira. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo. Aconselhado por generais covardes ou vendidos. Eu não sei se são covardes ou vendidos. É, meu irmão, o cara fez um barulho. Aí comecei meu trabalhinho, né, de pesquisa, já que eu não sou um grande seguidor de Olavo. Aí, pô, procurando aqui, pá, sobre essa parada de ensaísta, que ele é, pá, pô, pum, achei um post do homem lá em 2018. Que ele fala, pô, se vocês querem aprender a escrever ensaios, esqueçam a produção universitária do presente e a Folha de São Paulo. Ele gostava dessa paradinha de ficar sacaneando com o nome das coisas, né? Igual criança da quinta série. E aí, ele vai e, pô, recomenda um monte de autores ali pra ler. Eu não sou a melhor pessoa para te falar se esses autores são bons autores ou não. Acredito que sejam até, porque eu fiz uma pesquisa por alto sobre eles e eu percebi uma coisa muito interessante e que diz muito sobre Olavo. Todos esses caras frequentaram universidades, concluíram cursos, eram de fato acadêmicos. Olavo não conseguiu concluir o seu curso e isso fez com que a universidade para Olavo fosse uma grande vilã. E isso diz muito sobre Olavo. Isso diz muito sobre o vídeo que eu quero fazer aqui. Ah, qual é, Vinícius? Você vai me falar agora que só tem como chegar a níveis altos de intelectualidade passando pela universidade? Não, tem como até fazer fora da universidade. Mas se liga numa coisa.
Dentro da universidade, a gente tem vários profissionais teoricamente capacitados para te passar todo aquele conhecimento, tanto de conteúdo quanto de método, epistemologia, para que você possa construir uma caminhada e chegar até o ponto que você quer. Assim, com essa ajuda toda, nesse caminho cheio de auxílio, já é difícil paca. Sem esse caminho, indo por fora, por conta própria, chegar nesse nível até de autonomia, ele é muito mais difícil. Uma outra parada é que hoje a ciência é muito complexa. Isso faz com que os pesquisadores normalmente tenham que se especializar nesses ramos que cada área vai criando. Por isso, hoje, é muito difícil que um pesquisador consiga abraçar uma grande gama de funções, ser um pesquisador de várias áreas ao mesmo tempo. Quem consegue isso realmente merece os parabéns, porque com o nível de especialização que a gente vai caminhando e vai fazendo e vai se adentrando, porque os temas são complexos, a gente acaba mais se especializando do que se generalizando. Isso é ruim até. Mas, infelizmente, ou felizmente, é como funciona a ciência hoje. O Olavo, ele tem uma grande gama de pesquisas. E isso era muito comum no tempo que a ciência ela era descritiva ainda. Porque as pessoas precisavam entender a distribuição geográfica dos fenômenos, a distribuição, por exemplo, das vegetações, entender como o clima de cada área funcionava. Isso falando da geografia. Precisava primeiro dessa superficialidade, mas para poder ter uma primeira gama de dados primários aí, né? Para poder adentrar e chegar nessa complexificação que a gente chegou hoje. O que pode dizer é que, naquele tempo, aquele período histórico da humanidade, onde as pessoas acabavam abarcando grandes nichos acadêmicos, era comum que elas fossem mais superficiais em sua análise. Se o Olavo também abraça uma grande gama, como a gente está vendo aqui, como a gente está vendo aqui, o que rola? Isso pode dizer que ele também é superficial nas suas análises. Esse ódio de uma parcela da população com as universidades é uma parada muito comum. Pensando bem, é uma parada que daria até um vídeo massa falar um pouco sobre isso aí. Porque, na realidade, a universidade ela se distanciou muito do povo até por causa da linguagem. A grande questão é, essa linguagem mais rebuscada da universidade ela virou um sinal de status entre os intelectuais. E esses caras querem reforçar essa posição de status deles. Seguro? E aí os caras ficam brigando lá dentro para ver quem fala mais bonito. Enquanto o povo aqui do lado de fora dessas universidades, que não teve acesso, porque nós temos uma desigualdade de acesso ainda absurda no Brasil, fruto de um processo escravista, racista. Nós temos essa galera que ainda não conseguiu acessar a universidade sem entender nada do que está sendo discutido lá em cima. Porque a linguagem é diferente e é pensada para ser assim. Mas isso também tem um lance das nossas escolas básicas também não estarem conseguindo colocar a galera num nível que possa compreender o que está sendo discutido na academia. A própria escola está distanciada da academia, está desatualizada. A academia, às vezes, está discutindo uma coisa lá na frente e a escola acaba reproduzindo coisas que já foram ressignificadas. Isso não significa que a escola seja menos do que a academia. A grande questão é que a escola tem deixado de ter um papel importante de pesquisa também. E aí ela vai se desatualizando. Mas não se trata de criar uma hierarquia universidade e escola. Isso não existe. Igual, voltando para o homem. Aí, além de ensaísta, o mano é polemista. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Mamilos! 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 Basicamente, seria alguém que trava muitas polêmicas, que é jovem do Twitter. Não, Roberto, vou chegar no Twitter hoje muito. Galera, qual que é a relevância de um cara gerar várias polêmicas? Entende que isso não significa absolutamente nada, até porque existem diversas polêmicas que são causadas porque... respeito o cara porque o cara fala o que pensa. Entende que nem sempre é bom o humano falar o que pensa, porque às vezes o humano só pensa merda. O homem também é influenciador digital, tá? Brabo, que nem Casimiro Miguel. Certo. O cara tá, na profissão do futuro. Tava, né? Galera, além disso, o humano é um ideólogo.
brasileiro. Ou seja, o cara propôs uma ideologia. A ideologia olavista. Extraterrestres são demônios. Pausa o vídeo. E aí? Mano, o Olavo, ele é basicamente alguém que odeia muito a ciência, odeia as universidades, mas ele se ampara na galera que estudou nas universidades e que tem uma ideologia parecida com a dele. E aqui entra um ponto importante, o motivo pelo qual eu queria falar sobre Olavo de Carvalho com você. Quero falar um pouquinho sobre método científico e por que o Olavo não se encaixa nele. Por isso, não pode ser considerado como um cientista. Como a área da geografia, assim como outras áreas da escola, se dedicam a falar sobre ciência, esse é o motivo da gente não falar sobre Olavo de Carvalho na escola. O método científico, de maneira bastante simplificada, é o que você está vendo na sua tela agora aí. Primeiro a gente observa, a gente formula uma hipótese, depois a gente realiza um experimento, depois a gente aceita ou rejeita a hipótese. Por exemplo, vamos fingir que eu seja um pesquisador que acabou de chegar aqui nas Américas, não entendo ainda como funciona o clima e estou tentando entender. Então eu vejo lá, toda vez que as nuvens ficam escuras, chove. Olha que esquisito. Então observei as nuvens ficando escuras. Formulei uma hipótese. Sempre que as nuvens ficam escuras, chove. Nice. Aí o maluco vai fazer o experimento, o cara capta aí um pluviômetro, faz um aí, artesanal, percebe que quando as nuvens ficam escuras, chovem tantos milímetros. Então a hipótese dele estava certa. Toda vez que escurece, chove. Então eu vou aceitar a hipótese. Assim funciona o método científico. E a partir desse momento inicial, as pesquisas começam a se aprofundar. Então por que a nuvem fica escura? Por que tem relâmpago? Porque às vezes precipita granizo. Entende? As coisas vão especificando. O Olavo não segue esse método científico, portanto não é ciência. Por que ele não segue? O Olavo faz é muito parecido com o que os caras da Terra plana fazem. Inclusive, o próprio Olavo já falou sobre a Terra plana. O que os caras fazem? Os caras já começam a pesquisa deles com uma hipótese e, no final da pesquisa, eles já querem aceitar a hipótese. Não existe a possibilidade dos caras estarem errados. E, às vezes, na ciência, a gente vai errar, pô. Às vezes, a gente vai achar que um processo funciona de tal forma e, quando a gente faz os experimentos, quando a gente vai a campo entender o fenômeno, a gente percebe que a gente estava equivocado. Mas isso é válido, rapaziada, porque indicou que aquele caminho que a gente pensou que seria não é. Então a gente elimina esse caminho e tenta um próximo, até chegar a algum lugar. Quando eu dobro o método científico, quando eu quero aceitar a hipótese, independente dela estar certa ou não, eu vou dobrar os experimentos. Eu vou dobrar não no sentido de multiplicar, mas eu vou dobrar no sentido de distorcer os experimentos. Eu vou forçar os experimentos a darem um resultado que eu quero. Da mesma forma que quando você vai fazer uma prova de matemática, você não sabe a resposta certa, você começa a forçar os cálculos para dar alguma daquelas respostas. Às vezes fazendo o que é certo fazer, na maioria das vezes, pelo menos no meu caso, não. Então os caras começam a mexer no experimento, mexer na análise, para que no final eu consiga reafirmar aquilo que eu já acho. Então eu começo a pesquisar já sabendo a resposta. Não faz sentido pesquisar então, já que a pesquisa serve para a gente chegar a algum lugar que a gente não sabe. Fazendo isso, o método científico ele fica todo comprometido e o resultado final não pode ser validado, não pode ser compreendido. Ele fazia isso à revelia e ficava puto que a universidade não reconhecia suas análises. Por isso o ódio à universidade e aos intelectuais acadêmicos. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um vídeo do Átila Yamarino falando como as ideologias podem nos emburrecer, porque nos tendenciona a uma análise que não necessariamente é a correta, mas que a gente quer chegar nela por causa da ideologia. O problema é que essas análises completamente descabidas, completamente desalinhadas com o que está sendo pesquisado por pessoas sérias na academia científica, acabam dando margem para a criação de teorias da conspiração, fazendo com que as pessoas na sociedade façam conexões completamente avulsas daquilo que é realidade e elas, ao mesmo tempo, ficam completamente alienadas ao que realmente acontece. A gente viu como a extrema-direita se apropriou desse recurso nos Estados Unidos, por exemplo,
a gente vê também como essas teorias da conspiração aconteceram no Brasil em 2018 e a gente tem visto como isso tem sido uma ferramenta no mundo inteiro. A maneira que a gente tem para combater esse tipo de coisa é a informação. E é esse o motivo de eu ter começado a fazer os vídeos nesse estilo aqui no canal. Porque antes eu só fazia os raps, eu fazia pocket gel, só passando algum conteúdo, mas eu acho interessante a gente ter uma conversa franca sobre alguns processos e, se eu puder ajudar vocês a se orientarem, e vocês também, obviamente, me ajudarem nesse processo, acho que é importante que a gente se una contra esse tipo de disseminação de inverdades que tem acontecido ultimamente no mundo e que eu particularmente acredito que vai piorar. É por isso que eu digo, galera, só educação salva. Um abraço para vocês, obrigado a quem ficou até aqui. Se você tiver alguma sugestão de algum vídeo, joga lá no comentário, pô, pai. Na boa, obrigado, de verdade. Espero que vocês estejam gostando aí do formato. E qualquer dica, qualquer crítica, qualquer coisa, estamos às ordens. Um abraço, tamo junto. Valeu!